Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, amigos de Carta Capital, muito bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Reis Oliveira, sou editora executiva do site de Carta Capital, substituo nessa terça o Sérgio Lírio, redator-chefe, teve uma questão pessoal para resolver e não pode participar dessa edição do programa, mas tenho aqui a companhia dos nossos dois parceiros desse programa, Cláudio Couto, cientista político, professor da FGV. Cláudio, muito bem-vindo. Bom dia, Thaís. Obrigado. Bom dia, Nassif. Bom dia aí todo mundo que nos acompanha. E Luiz Nassif, jornalista, editor do portal GGN. Nassif, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thaís. Bom dia, então. Bom dia, pessoal. Estamos aí. E gostaria de começar esse programa, que é um assunto que, na verdade, a trama envolvendo militares e pessoas benquistas do secto do bolsonarismo numa trama golpista se adensa, né? Hoje, especificamente, a gente teve uma outra revelação que envolve uma reportagem publicada pela jornalista Juliana Dalpiva no UOL, que dá conta de que o general Heleno, ex-ministro, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, estava em um grupo no WhatsApp onde militares discutiam a possibilidade de golpe. Ele diz não se lembrar dessas conversas, mas o fato é que ele participou desse grupo, segundo as revelações da Juliana Dalpiva, no UOL, um grupo chamado Notícias Brasil, que reunia militares de alta patente desde 2016, quando ocorreu a derrubada de Dilma Rousseff. Além de Heleno, outro participante citado é o general da reserva Sérgio Etchegoyen, que comandou o GSI na gestão Michel Temer. Outros 40 militares da ativa estariam nessa conversa. E participaram desse grupo até o 8 de janeiro de 2023, o dia dos atos golpistas em Brasília, quando então, depois dessa balbúrdia, o grupo foi excluído por um administrador, que é um brigadeiro da aeronáutica que não teve a identidade revelada. Todas essas questões trazem novos elementos a essa relação entre militares de alta patente e essa trama golpista, e colocam por terra uma tese que circulou na imprensa e circula ainda na imprensa, de que militares de alta patente teriam, na verdade, impedido que o bolsonarismo levasse um golpe adiante. O que me parece acontecer até aqui, eu gostaria de ouvir o Cláudio e o Nassif a respeito, é que, ao contrário, os militares de alta patente pareciam aderir a essa tese de quebra da ordem institucional, mas o bolsonarismo, os partícipes mais diretos desse golpe, não tinham, como em 64, o apoio dos Estados Unidos, não tinham o apoio da imprensa tradicional, não havia uma concertação, a necessária concertação para que um golpe de Estado de fato se desse, o que não quer dizer que militares de alta patente não estivessem de acordo com essa ideia. Eu gostaria de ouvir vocês dois a esse respeito. Bem, Thaís, acho que tem algumas questões aí, né? Eu vou pegar desse último ponto que você levanta, né? Acho que até pelo teor das conversas, tanto essas aí que apareceram agora, recentemente, no telefone do tenente-coronel Cid, né? Como de outras que tinham aparecido um pouco antes, também no telefone dele, mas aí eu não estou me referindo a essas mais recentes dele com o coronel, né? Que tinha até uma posto importante, o nome exato do coronel agora me escapa aqui, Lewand, né? Coronel Lewand. Antes com aquele major, né? Que tinha também, Major Ailton, acho que era esse o nome dele, né? Que tinha também tinha sido defenestrado do exército, né? Enfim, mas que também ali negociava ou fazia ali, instava o Cid a caminhar no sentido de convocar um golpe, ou de convencer o Bolsonaro a caminhar por esse caminho. As duas falas dão a entender que no alto comando mesmo, da ativa, parece que havia pelo menos uma divisão, né? É muito provável que você tivesse ali militares, não vou nem entrar nas razões das motivações pelas quais essa divisão pudesse existir, né? Mas os dois se queixam de que talvez no alto comando não haja gente disposta a levar isso adiante. Acho que as razões têm a ver, inclusive, com isso que você acabou de colocar, né? Não tem apoio externo, a famigerada reunião do Bolsonaro com os embaixadores, acho que foi uma tentativa de angariar apoio externo. Sim. Saiu pela culatra o tiro, teve exatamente o efeito oposto. A gente teve aquela vinda ao Brasil
do secretário de Defesa dos Estados Unidos, que é um militar, né, de carreira, e que disse textualmente que militares nas democracias não têm que se meter em política, ou seja, deu um recado muito claro de que não haveria apoio a qualquer tipo de aventura por parte daqui. Então, mesmo que seja por perceber falta de apoio, certamente acho que a gente tinha ali no alto comando generais que percebiam que isso não ia ser uma boa ideia, né? Há até aquele fato também já bastante relatado de um general que teria dito o seguinte, falou, olha, eu não quero 20 dias de glória em troca de 20 anos de opróbrio, né? Alguma coisa dessa natureza, né? Ou de dores de cabeça. Então, acho que tinha ali uma divisão, mas não quer dizer, e aí estou plenamente de acordo contigo, que não houvesse também generais interessados em levar adiante essa ruptura. Me parece que aquele general Arruda, né, que se insubordinou contra o Lula no começo do governo, queria nomear o tenente-coronel Cid para aquele batalhão de operações especiais ali nas cercanias de Goiânia. Ele também era um simpático a esse tipo de saída, né, ficou esperando ali para ver o que ia sair a GLO. Muitos desses generais de pijama que frequentam os clubes militares, que frequentam também o governo Bolsonaro, né, como o caso do general Heleno, que, ironicamente agora, né, nessa matéria da Juliana Dalpiva, ele se queixa do coronel, né, tenta desqualificar o coronel que fez esse relato, dizendo que o coronel está velho. Poxa, mas o general Heleno precisava se olhar no espelho, né? Precisava olhar o seu RG também, para ter um pouco a dimensão disso que ele está falando. Né? Não compete a ele desqualificar alguém com base no etarismo, né? Ele também não é exatamente um jovem. E o general Heleno, a gente sabe, é um simpatizante desse tipo de golpismo, como o general Mourão, que se elegeu senador, né? Como Vilas Boas, que inclusive ameaçou lá atrás, né? o Supremo Tribunal Federal, e a gente viu quais as conversas que, por exemplo, a filha do Vilas Boas e a esposa do coronel Cid tinham entre si, que era no sentido, sim, de fazer avançar um golpe. Né? Ou seja, havia no interior das Forças Armadas certamente um ambiente muito propício a levar muita gente para uma tentativa de golpe. Não me parece que havia uma completa unidade, ao menos se a gente vai para o altíssimo comando, mas que havia essa conspiração em curso, havia. E até pelo silêncio do general Heleno nesse grupo em que gente conclamava o golpe, mostra que ele, no mínimo, era condescendente com isso. Exato, no mínimo prevaricando ele estava. No mínimo, porque ele era ministro, né, Thaís? Exato. Ele tinha que, no mínimo, se não levar isso para outras instâncias, falar, gente, vamos cortar essa conversa aqui, que isso aqui não cabe, isso aí que é um absurdo, ninguém vai avançar nessa direção. Coloca ali um freio. Mas nem isso ele fez. Né? Ele lia e tinha o silêncio dos cúmplices. Enfim. O general Heleno é aquele que, quando ele pensa, você vê que dói a cabeça. A expressão dele sabe, o pensamento ele vem com uma coisa sólida, assim, que tem que entrar na cabeça dele. Mas o que está revelando toda essa operação aí de tentativa de golpe foi uma operação militar. A invasão do Planalto lá foi uma operação militar. Isso aí, acho que é o P1, que o pessoal chama aí, né, que é aquele grupo de operações especiais do Exército, a maneira como desmancharam acho que na Piauí tem um levantamento muito bom sobre a atuação e a maneira como invadiram o Congresso e os palácios. Né? Entravam na frente os baderneiros, atrás iam os mais velhos para levar água e tudo. E você tinha o gabinete do ódio no Palácio do Planalto. Agora, o que chama a atenção aí, o pessoal fala muito no ensino da Academia Militar das Agulhas Negras, lá atrás, quando foi criada as Agulhas Negras, foi criada para quê? Para criar uma elite militar que pudesse se contrapor à elite jurídica que até então dominava o país lá atrás. Mas quando você vê esse tríplice coroado aí, esse coronel aí que aparece, foi o melhor, é o tríplice coroado, que nem o Figueiredo foi também. O sujeito propõe a insubordinação contra o alto comando. Você vai que catso de escola é essa? Uma escola que em 2014, ou seja, não é nem contra o governo, é contra o alto comando. Ou seja, a disciplina é a espinha dorsal da corporação militar. Sem disciplina não tem mais nada. E esse pessoal, essa influência dos generais de pijama também é uma coisa deletéria. Até algum tempo atrás eram vistos como pessoas curiosas, o próprio Mourão, os discursos que faziam na maçonaria, trazendo de volta os fantasmas aqui do século XIX, o
positivismo e tudo, era visto como uma coisa folclórica. De repente, você começa a ver esses militares com uma baita influência. Se você pega a biblioteca do Exército, aí, nós fizemos lá atrás um levantamento, você tinha lá generais lá que assimilaram totalmente os livros do Olavo de Carvalho. Eu lembro numa das mensagens, precisamos mandar para o Reinaldo Azevedo esse livro aqui. Então, você teve esse movimento. Em 2014, Augusta Academia Militar das Agulhas Negras recebendo um militar que foi expulso de lá, que era o Bolsonaro. Não tem jeito, não tem jeito. E quando você olha o Sérgio Tigói, né? Agora, eles têm razão num ponto aí também, que ocorreu em 64 também, eles entram no vácuo do poder civil quando são convocados pelos civis. Sim. E aí quem convocou o Sérgio Tigói e tudo, colocou dentro do palácio, foi Alexandre de Moraes e Temer. Né? Temer. Veio o golpe, eles se sentem enfraquecidos, então vamos chamar os militares. A primeira GLO foi um absurdo, aquela do Rio de Janeiro, que a Constituição diz que a GLO pode ocorrer em determinadas circunstâncias, mas tem que ser comando civil. Deram comando para o Braga Neto. Pois é. Então, e a Raquel Doge, que era procuradora-geral... E ministro da Defesa Militar também no Temer. Também, tiraram o Plano Nacional de Defesa, acabou. Agora estão reclamando que queriam fazer uma conferência nacional, também acho que é muito, conferência nacional do Plano Nacional de Defesa, mas são militares que caíram de cabeça na política e deixaram de lado qualquer veleidade de defesa nacional. Você tinha uma área tecnológica fantástica aí que os burocratas lá do Forte Apache tomaram conta você não vê mais agora tentam trazer de volta submarino nuclear e tudo. Você tinha um Plano Nacional de Defesa feito na época do Delcio Jobim, que era muito interessante, só que se você for seguir a risca, o que é uma organização militar moderna, você tem que acabar com os quartéis. Esse anacronismo. Eu lembro que eu entrevistei uma vez, como é que chama aquele general que rompeu com o Bolsonaro aí? O Santos Cruz. Santos Cruz. Eu falei, general, troco de quê? Tem um exército lá na fronteira com o Paraguai que é para impedir a invasão do... Não, mas se fechar os quartéis aí, as cidades vão reclamar, porque os quartéis têm importância da cidade. Transforma em centro de assistência social, então, Em céu. Hã? Em céu. Pode fazer os céus, né? Os CIEPs, Brasil afora. Eu lembro quando eu fiz o tiro de guerra. É mais interessante. Uma das funções lá era pegar o pessoal da roça mesmo, sociabilizar um pouco, tinha até projeto Rondon para. Mas hoje você tem uma corporação que expôs de uma forma flagrante a mediocridade. Você pega um cara que era o campeão da logística aí, que foi ministro da Saúde, aí o Pazuello, nem na logística de vacina ele conseguiu tocar. Você pega os negócios que surgem com vacinas, sempre na ponta você tinha um militar da reserva. Você pega o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, que a Dilma quis moralizar lá atrás e colocou militares, apenas desviou o foco das mamatas, em vez de empreiteiras civis, empreiteiras militares. Ou seja, não tem jeito, né? E tudo isso, quando eles passam a ver uma brecha no enfraquecimento do poder civil e passam a querer o protagonismo militar, né? E o pior, viu? Antes você tinha a Escola Superior de Guerra, lá que pelo menos você podia discordar. Eu fui uma vez num evento deles lá, um debate lá, aliás, era o pai do Luiz Mercadante. Tinha pelo menos alguma veleidade de discutir o Brasil de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Né? Depois vem esse plano que foi lançado aí por uma fundação do Exército aí, o plano salvacionista aí do Brasil. Ou seja, houve um desvirtuamento total das Forças Armadas, e é evidente. Bom, você tem, gente, o mesmo modelo de ocupação de quartéis em todo o país, na minha cidade, lá, Poços de Caldas, mesmo sistema, o pessoal vai na porta do tiro de guerra, lá, vai na porta do quartel, daí você tem lá o banheiro químico que chega, você tem tudo uma articulação, e daí vem o ministro da Defesa, o Winklington. Exatamente nisso que eu gostaria de entrar. O ministro da Defesa e fala, não, isso aí não tem uma cabeça, assim, é difícil pegar essa cabeça. É o passador de pano geral da República. Nossa Senhora, viu? Impressionante como ele amacia com os militares. É uma questão que eu gostaria de aprofundar com vocês. É justamente essa... A gente tem aí, desde o
fatídico 8 de janeiro, né, tem se questionado aí já a entrada do Múcio no Ministério da Defesa, mas também a condução dele nesse episódio, e visões que, ao menos pela imprensa, porque acho que lendo declarações em detalhes, eu nem acho que são visões tão antagônicas assim, mas que tem contraposto a visão que o presidente Lula externa a respeito desses episódios com a visão que o Múcio externa, que parecem visões antagônicas, assim, em resumo. Eu gostaria de uma avaliação de vocês dois a respeito do desempenho do Múcio até aqui e de por que, apesar dos clamores aí de setores não desprezíveis da sociedade, ele permanece no cargo. Olha, acho que o Múcio foi colocado lá por ser exatamente desse jeito. É bom lembrar que ele é nomeado no momento que o Lula ele estava ainda tentando estabelecer ali uma relação de, vamos dizer aqui, acomodação com os militares. E, de fato, acho que poucas pessoas no Brasil devem ser tão acomodatícias como o Múcio. Né? E ele segue nessa linha acomodatícia, apesar de tudo aquilo que já se evidenciou do começo do governo Lula para cá, em particular a partir do 8 de janeiro. Então, acho que ele exagera, né? Acho que não só o Múcio, a gente teve duas declarações muito ruins. Uma foi essa do Múcio, né, que vem dizer que, não, veja, na realidade não tem nada demais. Aí, não, tem coisas muito graves aí acontecendo e o ministro da Defesa deveria se colocar claramente, ou então, na pior das hipóteses, calar-se. Né? Falar, olha, isso está sendo resolvido pelas instâncias judiciais que estão investigando, isso tudo vai ser colocado. Agora, dizer que não tinha liderança no 8 de janeiro, depois de tudo que o Bolsonaro incitou, e olha que o Lula tinha falado no mesmo dia uma coisa exatamente no sentido oposto. Exato, que ele é o fascismo incentivado pelo Bolsonaro, é o que o Lula diz. Múcio diz que não há um grande líder. A gente pode dizer que o Bolsonaro não é um grande líder, mas que ele é um líder, ele é. Com certeza. E eu acho que no detalhe, que o Múcio me parece se referir, é uma dificuldade de entender a capilaridade desses movimentos, que sim, se repetiram de várias maneiras, que tiveram financiamento de grandes empresários. Foi uma coisa organizada de fato, mas se deu de forma tão capilar que talvez ele esteja apontando ali uma dificuldade de achar a cabeça, né? A cabeça intelectual, obviamente, é a de Jair Bolsonaro, né? Exato. Não tem nenhum debate em relação intelectual, não vamos exagerar. Intelectual pode ser uma palavra forte demais. Nesse mas caso, o mentor, né? Mas eu queria fazer referência. O mentor, vamos dizer. Vamos tentar pensar uma outra palavra mesmo. Depois a gente pensa. Até se os nossos aí. Nosso público estiver assistindo, tiver uma ideia de como chamar o Bolsonaro que não mentor intelectual, a gente aceita sugestões. Agora, eu queria só lembrar um outro caso. Além do Múcio, que acho que está ali, porque realmente, para o Lula, ficar retirando o ministro é sempre custoso, né? Já vai sair a Daniela Carneiro aí, vulga Daniela do Vaguinho, já pode ter uma outra mexida. Acho que ele quer, provavelmente, evitar mexer muito no ministério. Mas acho que, além disso, tem uma outra questão. Houve uma declaração, a meu ver, muito séria também, do presidente do Superior Tribunal Militar, né? Que é um almirante, se não estou enganado aqui agora, me escapa o nome dessa pessoa, né? O presidente do STM, que até pouco tempo atrás deu algumas declarações muito positivas, né? No sentido de dizer que é importante que os militares não participem da política, de separar o poder civil do poder militar, tudo ótimo, muito institucional. Só que dessa vez ele pisou feio na bola. Por quê? Porque ele veio a público dizer que o Cid, tenente-coronel Cid, ele uma vez mais, tudo aquilo que se achou no celular dele tem que levar em conta que ele era um muro de lamentações do governo. Ora, ele pode ter que julgar o Cid daqui a pouco. Como é que ele diz, como diria um advogado do Cid, que aquilo é um muro de lamentações dos golpistas, né? Que o Cid, do tipo, todo mundo ia lá falar com o Cid, ele era o anteparo, né, entre esse povo aí e o Bolsonaro, então, veja, ele não pode ser responsabilizado pelo que tem no celular dele, porque ele era um muro de lamentações, ia todo mundo ali colocar o papelzinho no buraco do tijolo. Gente, não pode falar um negócio desses, porque se amanhã ele tiver que julgar, a gente vai dizer, olha, mas ele já julgou, ele já tinha um pré-julgamento de que o Cid, enfim, é apenas um receptáculo, né, desse negócio. Ele recebia, ficava com esse negócio ali dentro e não tinha nada a ver com isso, quando a gente sabe que ele condescendia, e o documento, a minuta do golpe ali dentro do celular do Cid,
Não foi ninguém que mandou para ele, foi ele que postou. Então, acho que a gente tem, na verdade, que olhar também para esse presidente do STM que, me parece, vestiu, né, de vez o manto da corporação, né? Corporativo, sim, defendendo um colega de farda, que ao menos por enquanto é, e antecipando um julgamento em prol dele, como nem o seu advogado de defesa acho que teria feito melhor. Esse negócio da família militar é complicado. Mas ele deu uma declaração outro dia reconhecendo que os problemas de 8 de janeiro têm que ser julgados pela justiça civil. Aí também. Isso, essa foi a boa declaração. Foi uma boa declaração. Agora, pegando um pouquinho essa questão aí nunca perdi o fio da meada aqui, eu ia falar sobre... Da família militar. A família militar... Eu tenho uma figura que eu queria introduzir nesse debate, que é o general Gonçalves Dias. Não, deixa eu voltar um pouquinho. Claro. Puta, deu branco. Não, esse negócio do ministro da Defesa, porque o que acontece com o Lula? O Lula chega num ambiente totalmente inóspito. Então, assim como no primeiro governo, ele quer acalmar cada frente de distúrbio. O discurso do Haddad, a estratégia do Haddad foi para acalmar o mercado. Acalmou. E a estratégia em relação aos militares, acalmar os militares. Por que eu digo isso? Porque até hoje ele não indicou presidente da comissão de desaparecidos. Eu sei porque a convidada é minha esposa. Já ligaram umas 3, 4 vezes para ela aí falando... Inside information essa aí, né? Então, ele realmente o negócio dele agora é baixar poeira em todos os níveis aí para depois ver o que fazer. Mas você tem alguns episódios que não pode ficar... Aquele negócio, você não tem o que falar, não fala. Então, digamos, a escolha, você podia ter colocado um ministro, por exemplo, o Nelson Jobim. O Nelson Jobim era um ministro afirmativo, ele tem um monte de defeito aí, inclusive vira lobista aí do Banco Pactual, mas era um ministro ativo lá, com o Celso Amorim. Então, você tem condições de manter ministro, porque você tem que retomar o Plano Nacional de Defesa, tem que dar uma missão para os militares. Cabeça vazia é a oficina do diabo, como se diz. E o ponto central dos militares é que não tem um objetivo. Você tem esse negócio de submarino nuclear, por exemplo, que é uma área interessante. Você tem lá o elevado Rio Grande, tem pouca gente falando ainda sobre o elevado Rio Grande, mas é um pedaço aí, fora um pouco da fronteira marítima brasileira, aí, que tem nióbio e tudo, é uma riqueza sem tamanho. Vai exigir submarino nuclear. Agora, você pega... É interessante isso aqui, viu? Essa área militar é muito mal explicada para a gente. Se você pega o submarino nuclear, por exemplo, o Bolsonaro, em todo esse período dele, aí que ele desmontou tudo, a questão do submarino nuclear e da energia nuclear nas Forças Armadas se manteve. Você tinha lá o general, acho que era general, o Flávio Rocha, o almirante. Flávio Rocha, quando vão para a Rússia, quando o Bolsonaro vai para a Rússia, e fica naquele papo furado lá, esse Flávio Rocha estava andando por lá, fazendo acordos para a questão de energia aqui para os submarinos e tudo, porque a França tinha perdido aí a Alstom, tinha sido vendida para a GE em outros tempos, agora voltou de novo. Então, continuou. Mas o que acontece? Esses almirantes aí ficaram mais bolsonaristas que o Bolsonaro. E o Flávio Rocha volta, está com uma missão, agora voltou a tomar conta disso, dizer que não votaria num ladrão. É de uma imbecilidade. Eu conversei com o Almirante Orton lá, que é a figura máxima aí desse pessoal, ele falou, mas esses meus colegas tinham que se meter nisso, com essa ultradireita, né? Então, são aqueles que hoje têm algum projeto de defesa aí. Mas se não der uma missão aí, e não é esse ministro da Defesa que vai dar essa missão, não. Agora, quando ele fala que não votaria no ladrão, será que ele está se referindo a ladrão de joias ou não, Nassif? Deve ser. Ladrão lembrar até cachorro a família Bolsonaro roubou, né? Não sei se vocês se recordam desse caso. Queria ficar com o cachorro de uma pessoa lá. O cachorrinho fugiu. Não se faz. Deus me livre, rapaz. Agora, cá para nós, fui ler Psicologia de Massas do Freud outro dia, que é um livretinho. É impressionante. Ali está todo o manual da Cambridge Analytica, mas todo o manual. É impressionante.
É impressionante. E o que causa, quando ele fala na relação de afetos que cerca esse pessoal, que faz abrir Sim, mão da individualidade, faz abrir mão da inteligência para os instintos baixos que juntam tudo, tem um ponto que chama atenção lá, que fala que quando o líder é derrotado, isso aí tende a esvair, né? Mas aqui no caso brasileiro, eu acho que essa relação de afeto é muito enrolada. Esse pessoal tá atrás de um novo Messias aí, já que o Messias que apresentaram para ele era falsificado, né? Você está falando sim, da tem um psicologia de certo. massas É, e análise do eu ou psicologia de massas do fascismo do Reich? Não, eu estou falando do do Freud livro do mesmo. Aí, Do Freud. Freud mesmo, a tá? primeira parte que ele analisa os estudos, ainda não entrei na parte dele, porque ele analisa os estudos aí sobre a psicologia de massa. Mas está Perfeito. tudo lá. A maneira como você junta, quais são os valores ou desvalores que você tem que utilizar para unificar todo mundo. A questão do afeto. O afeto é central. O cara ele entra num grupo, um grupo de selvagens lá, ele abre mão da individualidade, abre mão da racionalidade. É, eu lembro aqui que eu moro perto do quartel, aqui quando eu passava por lá para visitar minha filha lá, aqueles velhinhos que estavam já aposentados, não tinham mais o que fazer da vida, ganham uma missão, ganham sociabilidade. Sim, exato. Tem um Salva o senso de Brasil, rezando o Pai comunidade, um Nosso, sentido hein? de Coisa de participar de algo católico, agora, não maior. é de evangélico, não. Me chama muito a atenção, por exemplo, como existe esse é um nicho dentro do bolsonarismo, mas cujo desenrolar me chama muito a atenção, que são de pessoas que há anos atrás se iniciaram em seitas New Age, no espiritismo, em terapias alternativas de Uhum. cura, e que hoje são bolsonaristas ferrenhos. Parece haver ali um funil das terapias New Age, inclusive em pessoas que estão ligadas a religiões que professam ayahuasca, que, assim, em tese, né, pelo valor de face, não tem nada a ver com bolsonarismo, com extrema-direita, que são bolsonaristas. Esse é um fenômeno muito complexo ainda, que embora a gente esteja batendo cabeça nos últimos anos, acho que vai demorar um tempo ainda, alguns anos, para que a gente consiga entender de fato o que aconteceu, mas do ponto de vista político, parece também haver, segundo captam umas pesquisas, eu faço referência a uma pesquisa aqui recente, que foi produzida pelo IDEA Big Data, pelo Locomotiva, que é um instituto também conhecido de pesquisa de opinião, que aponta que grande parte dos eleitores de Bolsonaro, de 54%, estaria aberta a apoiar outros nomes de direita, mesmo que eles não contem com o endosso de Bolsonaro, prevendo ali uma eventual inegibilidade do ex-capitão. Esse julgamento deve se arrastar por meses ainda, mas pressente-se que ele pode, de fato, perder os direitos políticos, mas parece, vocês sentem que há, por parte desse eleitor bolsonarista hoje, um pendor em apoiar outros candidatos, em garantir a sobrevida do bolsonarismo em uma figura que não seja Jair Bolsonaro? E se sim, quem vocês veem como os principais postulantes ao mando do bolsonarismo daqui em diante? A gente precisa ver se o que vai existir daqui para frente ainda vai poder ser chamado de bolsonarismo, né? Acho que essa é uma primeira questão, né? Eu acho que o Bolsonaro ele teve uma capacidade singular aí de abrir um campo para ser ocupado pela direita no Brasil, né? No plano majoritário nacional, é disso que eu estou falando, né? Sim. Porque, claro, no Congresso isso já está dado há muito tempo, agora ficou pior, né? Mas já estava dado há muito tempo, a gente já tinha um Congresso aí com amplo domínio da direita há muito tempo, embora antes ainda fosse uma direita mais fisiológica e pragmática, basicamente, centrão, ou o que eu gosto de chamar de partidos de adesão. Ultimamente, ela está mais ideológica, ela não deixou de ser fisiológica, mas ela está também bem mais ideológica, o que dificulta as coisas, por exemplo, para um governo como o governo do Lula. Agora, no plano majoritário nacional, eleição presidencial, a gente não tinha esse predomínio, né? Não tinha essa força. Tanto que o PSDB ficou aí durante muitos anos, né, fazendo um pouco, às vezes, de substituto da direita, sucedâneo dessa direita mais propriamente dita, né, nas suas campanhas. Quer dizer, um partido que nasce na centro-esquerda, que vai para a centro-direita e que ficou ali servindo de substituto, né, de uma direita de fato. O Bolsonaro chega ao poder, leva a extrema-direita ao poder, mas a gente vê aí que a situação dele está ficando complicada. Só que eu acho que ele abre um campo que pode ser ocupado por uma direita nacional mesmo, né, que pode ser personificada por figuras como o Zema,
né, que já disse que a única coisa que o distingue do Bolsonaro é o estilo menos eloquente, né, o estilo menos exaltado, acho que foi esse o termo que ele usou, mas que eles substancialmente pensam da mesma maneira. Pode ser esse bolsonarista de fala mansa, né, que governa São Paulo, né, o Tarcísio de Freitas, mas que, enfim, é também militar de origem, né, também é um funcionário público de carreira, é bom lembrar disso, tanto que trabalhou também na área de infraestrutura no governo Dilma, mas não teve nenhum problema de ficar ao lado do Bolsonaro durante todo o governo e continua aparecendo ao lado dele, acho que até para tentar aí pegar, né, esse legado de eleitores bolsonaristas, mas diria, é uma direita talvez mais convencional que tende a crescer nesse espaço. Por isso que eu não sei se é necessariamente o bolsonarismo. Talvez o bolsonarismo, diante de tudo que está acontecendo, né, dessa encalacrada em que os bolsonaristas se meteram, das ações na justiça, do 8 de janeiro, da intentona do 8 de janeiro, tudo isso possa acabar fazendo com que eles sejam, aí sim, um nicho com alguma força congressual, com alguma força em um outro lugar do país, mas não necessariamente uma força nacional. Eu, se tivesse que hoje, diante do que está evoluindo, a fazer uma aposta, eu apostaria muito mais numa direita mais convencional que se beneficiou do bolsonarismo e ocupou esse terreno, do que propriamente de uma continuação do bolsonarismo. Acho que é com essa que a gente vai ter que conviver mais efetivamente nas disputas nacionais aqui para frente. Mas vocês acham, só complementando esse ponto do Cláudio, Nassif, antes de passar a palavra, que uma direita convencional, ainda que assuma algumas características do bolsonarismo, tem força nacional para ganhar uma eleição, ou voltaria a ter os mesmos problemas que a direita, falando aí tanto do PSDB quanto dessa direita mais, da centro-direita até a direita mais fisiológica, enfrentou para, de fato, faturar eleições nacionais nas últimas décadas? Porque parece que o bolsonarismo trouxe essa cara que é popular, que é afetuosa, que isso foi fundamental para a vitória dessa direita. Sem isso, sem essas características que estão muito personificadas no Bolsonaro, será que um cara feito o Tarcísio ou o Zema, que tem esse perfil mais burocrata, teriam chances de se tornar presidentes nos próximos anos? Olha, eu recorro à psicologia de massas novamente. Diz que a massa pode se manter, ela mantém as relações de afeto e começa a racionalizar e surgir pessoas que começam a dar um pouco de racionalidade para a massa. Eu acho que o que ele tirou, a garrafa, o gênio que saiu da garrafa aí é parte do espírito. Veja bem, a gente tem dois sem Estado no país. A gente tem os movimentos sociais e tem essa classe média do interior, que é sem Estado. Sim. Esses caras são vítimas das políticas econômicas daqui da Faria Lima. Eles olham Brasília e não tem participação social nenhuma. Quando o governo, o PT mesmo, perde o bonde aí das participações, as conferências nacionais se esgotam, tinha que ter sido feito um trabalho. Você tem estruturas aí, por exemplo, as estruturas de associações comerciais, as estruturas rotarianas, a própria maçonaria, ainda, que é vista ainda como uma forma conspiratória aí, que são organizações pulverizadas em todo o país que poderiam ganhar missões. Nunca tiveram. Então, digamos, são esses sem Estado. A sorte do país é que, do lado social, dos vulneráveis, aí, dos movimentos sociais, toda aquela energia foi canalizada, apareceu uma liderança que nem o PT, pegou toda essa energia e jogou embaixo do partido e deu um caminho político de luta. Quando você pega esse outro lado, eu lembro anos 90, depois do Plano Real, que daí veio uma onda aqui o modelo IUP aqui para as capitais, aqui, que enchia o saco. Eu falei, mas se esse for o novo modelo, vou pedir para parar o mundo, aí descer minhas filhas. Quando você ia para o interior, no interior você tinha lá toda a cerimônia, lá, palestra até de gente fora, começava com o hino nacional, com um conjunto de valores que eles tinham e uma organização que eles tinham, onde as formas os valores para unir todos eles eram o preconceito contra o movimento social, falta de solidariedade. Até tinham solidariedade em alguns clubes aí em relação aos vicentinos. Mas você tem toda uma estrutura do interior que passa por essas organizações todas que ficou ao relento.
sem contar a classe média, a nova classe média que surgiu aí. Foi um outro problema aí. Se achava, não, eles viraram classe média graças ao Lula, logo vão ser gratos eternamente. Não, gente. Não aconteceu. É que nem coisa mais complexa. É o ministro candidato e depois que vira ministro. São dois bichos totalmente diferentes. E quando eles viram classe média, não tem mais. Eles passam a pensar como classe média, passam a ter resistência contra novas inclusões. Todo um processo extremamente complexo aí que não foi percebido. O PT envelheceu. O PT era um partido que tinha essa visão de massa e tudo, em torno do sindicalismo, que o sindicalismo é um instrumento forte, mas não abarcava. E quem que avança em cima disso? As igrejas neopentecostais, e toda essa estrutura antiga já de associações comerciais. Quem que bancava o Olavo de Carvalho? A Associação Comercial de São Paulo. Então, digamos, você tem aí um desafio, que é como que você pega esse pessoal e traz para ajudar a participar da construção do país. Sim. Não é fácil, porque o preconceito hoje, o Bolsonaro trouxe à tona o que existia. O Matias Alencastro, professor do UFABC, resumiu essa questão, que é o Mega Centro-Oeste, como governar com o Mega Centro-Oeste, que a gente esse Brasil rural, das associações comerciais do interior, que passou muito ao largo das discussões políticas nas últimas décadas, achava-se que nunca teria poder social nenhum, tem mostrado, mais recentemente, que tem poder social, poder cultural, e encontrou no bolsonarismo expressão política, né? E a violência como uma arma de coesão, isso que é muito complicado, né? Tem uma questão também que é, independentemente de uma figura de direita bolsonarista ter chances de ser competitiva em eleições presidenciais, o fato é que as coisas estão se desenhando de uma maneira, essa relação entre o executivo e o legislativo, de que não é preciso que a direita ganhe eleições nacionais para que a agenda de direita, que é a agenda bolsonarista em muitos sentidos, que é ruralista, que é contra direitos, para que essa agenda se faça valer no Congresso, né? Nosso parlamentarismo. Leão que provou carne fresca não volta para a jaula, não, viu? É esse o problema. Vai ser muito difícil botar esse gênio de volta na lâmpada, viu? E eu acho que ele não volta mesmo. É isso que o Nassif acabou de falar. Até interessante, depois a gente discutiu um pouquinho, até escrevi um pouco hoje de manhã sobre isso aí, sobre os movimentos de 2013 também, que tudo atribuído a eles aí. Sim. Tinha todo um contexto aí, se não fosse passe livre, seria qualquer outra coisa aí. A Carta lançou recentemente, o 3º episódio vai ao ar, inclusive, essa semana, uma série documental, são 3 episódios extensos a respeito dos 10 anos de 2013, a gente ouviu pesquisadores ali de várias frentes, ouviu pessoas que participaram desses primeiros movimentos, né, do passe livre, que desaguaram depois nesses protestos, e é muito, eu acho que o todo, né, um resumo do que dizem os pesquisadores de que o movimento de 2013 ele serviu para essa entrada da direita nas ruas, porque a direita entendeu aqueles métodos e aquela gramática e trouxe para si aquela maneira de estar na rua, que era a maneira do passe livre. Quando o movimento começou a crescer, a esquerda saiu de cena, a direita incorporou para si essa maneira de fazer protestos, mas que esse movimento, essa força antipetista, essa ideologia que deu origem aos protestos que cresceram a partir de 2014, já estava ali, desde o Cansei, que talvez se não houvesse essa manifestação do MPL, isso teria chegado às ruas de outra maneira, porque eles também estavam, já estavam começando a trazer para si essa dinâmica de movimento social, de protesto nas ruas, de protestar da esquerda, da direita antissistema. Porque se pegar o cyberativismo aí, eu lembro uma coisa que me encantou profundamente, foi a marcha das mulheres, não lembro do negócio, aqui em São Paulo, no início da internet, um grupo de mulheres que se organizavam mundialmente, marcha mundial das mulheres, usando a internet. Quando você vê o passe livre, ele surge no Fórum Social Mundial. E o grande guru lá é um baita urbanista, que é o Lúcio Gregório. E ele surge dentro da lógica do cyberativismo, que era o seguinte, horizontal, sem envolvimento com ONG, com partidos políticos, que é o meu bem e meu mal. Autonomista, sim. Meu bem e meu mal, porque quando começa o movimento,
Pô, eu tinha um escritório que era no final da Paulista lá. Eu tive que abrir umas 2 vezes lá o portão para a molecada poder pular lá e não apanhar da polícia. Até eu conto um episódio nesse. Eu estava viajando para Guaranésia aí com a minha companheira na época, ela guiando, eu no computador trabalhando, pego um comentário do Arnaldo Jabor, que o Jabor falava, não, porque o comunismo, antes você tinha a Guerra Fria, a Rússia, agora a Rússia, a União Soviética explodiu e são milhares de partículas que entram no cérebro das pessoas. Endoidou de tudo, né? E falava do movimento Passe Livre, 30 centavos de merda. Eu ainda comentei com ela que apostar quanto que dentro de poucos dias ele vai mudar a opinião dele. No dia seguinte ele já estava... Por quê? Porque você tinha um mal-estar disseminado. É um fenômeno interessante que ocorreu nos anos 70 também. Você pega o metalúrgico do final dos anos 70, ele estava numa situação muito melhor do que no começo dos anos 70. Só que as expectativas é que contavam. Também cresceram. E as expectativas eram ruins. Houve aquela explosão que, para sorte do país, tinha uma liderança racional lá, que era o Lula. 2013, o que você teve? Você teve talvez o período de maior orgulho do país depois do tempo do Juscelino, foi aquele período de 2008 a 2012, mais ou menos, que a gente achava que o país ia dar certo. E houve decolar. Até Economist achava que a gente ia decolar. Pois é. E havia muito empreendedor aí que soltou. Quando vem 2013, começa o refluxo. Muita quebradeira. Você não tinha mais a expectativa de crescimento. Uma nova classe média que queria muito melhoria de serviços públicos e um governo totalmente fechado para qualquer forma de participação. Então, digamos, aquilo lá foi um cadinho aí e mais essa questão do cyberativismo, cujo movimento, para mim, mais inesquecível aí foi o de Ocupe as Escolas lá, que pegou o Brasil inteiro também, usando as mesmas ferramentas. As mesmas ferramentas. Agora, 2013 gerou esses frutos também, né? A esquerda, o movimento secundarista que você mencionou, os movimentos feministas. 2 meses antes dessa explosão, eu tive com a presidente lá, porque eu escrevi um artigo dizendo que ia despencar aí a popularidade dela. Mas eu estava focado em 2 coisas. Primeiro, que o governo dela é totalmente amarrado. E o segundo, que pelas redes sociais, você tinha a rapaziada progressista que estava sendo engolida pelo discurso de direita. Eu achava que era só falta de bandeiras, era falta de bandeiras também. Mas já tinha os algoritmos, que a gente não tinha ideia na época. Sim. E a primeira grande discussão foi em cima da Copa do Mundo, e a Dilma, com a santa ingenuidade dela, tinha uma 5ª coluna dentro do governo dela, que era o ministro dos Esportes, o Aldo Rebelo, que boicotou toda a discussão. Mas, então, ali você já tinha tudo pronto para... Jamais estimava que ia ter uma explosão daquele tamanho. Mas você tinha todos os ingredientes de insatisfação para ser alimentado. E depois entram as ONGs americanas, entram o Atlas... Tipo, a direita entrou com dinheiro após disso, se apropriando daquele movimento todo, que começou orgânico. E tem aquele hortelado, que, aliás, tinha boas... Outro dia ele desceu o cacete na esquerda, porque a esquerda condenou os black blocs. O que os jornais, escrevendo do Globo, né? O que os jornais fizeram com a Sininhos, lembra da Sininho? Sim, foi massacrada. Massacrada. Nossa Senhora, mas ainda tem muito a se discutir e falar sobre 2013, viu? Tem muita coisa. Abriu-se uma caixa ali que, na verdade, que por um tempo eu pessoalmente pensei que essa era se encerra com um retorno do Lula ao poder em 2023, mas eu acho que não, porque esse governo ele é ainda mais frágil, talvez, do que era naquela época o governo Dilma, enfim, essa disputa de forças, as guerras culturais que se originaram dali, esse Brasil cindido ainda não começou a se reconectar, e não sei se vai nos próximos, um período de curto prazo. Eu também acho, mas não fala não, que a gente fica derrubado quando começa a pensar. Não. Tem um boato que diz que a boa análise política é sempre pessimista, né? Mas Você sabe que eu tenho uma tia querida que morreu há pouco tempo aí agora. Ela sempre foi muito apaixonada pelas coisas aí. Era católica, daquelas radicais, virou espírita radical. E daí ela descobriu o Facebook.
Daí eu entro no Facebook dela e estava escrito o seguinte: Deus, estava escrito nas escrituras aí que Deus ia mandar um Messias para salvar o Brasil. Falei, ai, meu Deus do céu. Mas daí um mês depois ela disse que estava nas escrituras também que o Satanás viria na forma de Messias. Eu falei, ufa, Acho que ela adivinhou na segunda, viu, Nancy? pois é, mas sempre a forma de raciocínio é a mesma, né? Pois é. Complicada. A gente tem uma questão aí rolando, mais uma vez, que é o retorno do Lula à Europa, ele que vai se encontrar com Macron, se encontra com o Papa Francisco em Roma, se encontra com a Giorgia Meloni, premier italiana, presidente italiano, Mattarella, que é o presidente, só nesse retorno deve resolver as questões internas aqui, sabidamente a demissão, né, a esperada demissão da Daniela Carneiro, seu cargo no Ministério do Turismo deve ser entregue a outro deputado do União Brasil. Nassif, que balanço você faz dessas viagens internacionais do Lula, né? Ele tem levado a pauta do meio ambiente adiante, o Brasil tem sido recebido com loas, ao mesmo tempo começa-se também a se fortalecer, especialmente na imprensa, um discurso de que o presidente talvez não estaria olhando como se deve para questões internas, por estar muito focado nessa agenda internacional, enquanto no Brasil aqui a gente está sobre os desígnios do Congresso. E do Arthur Lira. De Arthur Lira, mais ele tem que atuar politicamente aqui, por ordem na casa e tudo, mas você vê, aquele pessimismo que é gozado, né? Esse negócio da opinião pública, a maneira como se revela o pessimismo e o otimismo. Não é, você tem as matérias centrais, mas é aquele conjunto de materinhas, de pequenas intrigas aí que vai minando o terreno. E o mercado aí que tira posições catastróficas aí até. Daí o que acontece? Até muitíssimo pouco tempo, justamente. Nossa, aliás, tem um tal de essa virada é um outro debate. Mas daí o que acontece? Essa virada que está ocorrendo está vindo, que nem ocorreu em 2008, 2009, está vindo de fora para dentro. São as avaliações externas que estão mudando internamente. E tem um fenômeno muito interessante aí, isso aí para os cientistas políticos aí analisarem. Eu sempre analisei esse negócio de popularidade de presidentes de acordo com a maneira como o mercado de capitais analisa empresas. No mercado de capitais, a empresa não é boa ou ruim, ela é cara ou barata. Então, se acha que a empresa está muito cara, ou seja, as ações estão valendo mais do que ela pode render, você tem um processo para baixo, de overshooting, que se chama. Então, toda notícia negativa ganha uma baita repercussão, daí vai caindo, de repente fica barata, a empresa está barata. Então, começa toda notícia positiva. O Lula já entrou com o pessoal batendo a gravata da Janja, nossa senhora, mas até a gravata, né? Até a gravata. E daí vai, e cansou. Aliás, a Folha tem uma coisa interessante, que a Folha, que está numa decadência braba aí, mas tem uma coisa que se mantém em bom nível lá, que são os ombudsman. E o ombudsman, no domingo passado, ele matou a charada, falou, está cansando, esse pessimismo cansou efetivamente. Então você começa hoje a ver pipocar notícias otimistas. Eu estava vendo a Marina, por exemplo, o caso Marina, o Lula amarrado lá, a imprensa criando um rolo entre Marina e o Lula. O Lula abandonou o meio ambiente, mas desceram o cacete. E a Marina defendendo o Lula. Daí ontem sai a nota aí que o Lula vetou um conjunto de pontos aí que beneficiavam o Centrão contra o meio ambiente. Então, você tem esses olhos da imprensa, agora você vai ter um overshooting para cima. Vão elogiar até perceber que a situação não está tão boa assim. Mas digamos, e tudo isso com a falta de análises aprofundadas. As análises aprofundadas estão restritas aí. Com essa questão do like, da busca de like a qualquer preço. Com o descosturamento das informações. Você não tem mais, ninguém mais lê, acompanha. Você não tem o leitor da Folha, o leitor da Carta Capital, o leitor. Você tem as notícias soltas. E notícias soltas você não consegue formar conceitos e contextualizações. Eles estão em artigos soltos. Então, isso aí é uma crise do mercado de opinião aí e cria um caos danado, né? Um caos danado. Como é que paísinho, que mundinho complicado que a gente... Eu achei, em 2008, 2010, a gente vai legar um baita país
organizada aqui para os filhos, mas Sim. hoje tem uma complicação que eu nunca vi coisa igual, viu? Sim, eu acho que mesmo esse mercado da opinião, falando mais conversa de jornalistas aqui, que existe um mercado editorial onde você tem opinião embasada, que está cada vez mais debaixo de paywalls, restrita a um público específico, que são tomadores de decisão, e um mercado que é para o grande público, que são opiniões passadas a quente, que não trazem uma reflexão de verdade a respeito dessas questões, que muitas vezes requentam versões que se popularizam nas redes sociais, que precisam entrar naquele assunto com rapidez para agradar os algoritmos do Google, para aparecer para mais gente, mas não é a qualidade editorial, a qualidade na análise em si que importa. Ao contrário, se importa cada vez menos, e a gente está aí competindo com criadores de conteúdo, com páginas, com clipe, com militantes, com coisas que não são jornalismo, né? A gente está competindo pela atenção das pessoas por um número cada vez maior de coisas que estão se disfarçando ali de imprensa. Mas quando você pega o New York Times, quando você pega o Financial Times, principalmente, como que eles se diferenciam? Eles pegam aquele volume de informações e contextualizam. Exato. Então, eles buscam um público qualificado. Só que no Brasil não tem uma quantidade de público qualificado capaz de sustentar um modelo de jornal, e não tem, e eles cá para nós. Quando eles entram... Eu lembro quando começou o negócio de internet, nós tivemos eu estava no Conselho da Folha, uma discussão que o que você tinha antes? Você tinha a notícia diária e você tinha a revista semanal que juntava a semana e dava a sua visão de mundo. Sim. Com a internet, ficou notícia horária. Então, o papel dos jornais é pegar aquele volume de informações do dia anterior, organizar, hierarquizar, selecionar e contextualizar. Eu lembro que a gente teve uma discussão na Folha, o Clóvis Rossi dizia, não, acabou o jornalismo. E eu falava, não, tem que ser esse jornalismo, mas usando ferramentas de internet. Né? Mas o que a Folha faz? Resolve competir com a internet usando os recursos da internet. Então, notícias curtas, sem ter o link, porque na época nem... Parece que não tem o link. E digamos, os colunistas aí eram de um populismo danado. Se o leitor estava indignado, eu tenho que ficar indignado para o leitor gostar de mim. E hoje não tem nada disso mais. Né? Você tem poucos veículos que tentam fazer isso, mas não tem se perde nesse oceano de notinhas curtas, de opiniões. Né? É complicado aí. São muito rápidas. O mercado da ciência política está ainda, pelo menos por um tempo, me parece. Ele é tão pequenininho que, na verdade, não faz muita diferença. Sujeito a essa coisa tão rápida assim, não sei. É muito pequenininho. Pessoal, eu gostaria de ler alguns comentários aqui que a produtora aqui da Carta separou para gente. O Sala 3, que é o leitor que acompanha a Carta Capital aqui no YouTube com frequência, diz que o Nassif tem tanto caos sobre Guaranésia que nem parece que o município tem menos de 20 mil habitantes. O melhor do município é que foi o único lugar de Minas que o Lula teve uma votação que foi o dobro do Bolsonaro. Só foi 4 mil a 2 mil. Não, é a Macondo Mineira. Já falei que é a terra da minha sogra, né, Nassif? Da sua sogra? Olha só. Ela é de Guaranésia. Mas é uma cidade megalomaníaca. Teve um carnaval de rua. Minha sogra também. Também. E estava escrito no início da praça, lotação máxima, 4 mil pessoas, que era a população da cidade. Eu vou apoiar da minha mulher aqui daqui a pouco. Tem alguns comentários aqui sobre a cassação, né, a eventual cassação dos direitos políticos do Bolsonaro pelo TSE. O José Rodrigues diz: o TSE tem que caçar Bolsonaro, deixá-lo inelegível perpetuamente. Se isso não acontecer, vai ser a pior derrota que o povo brasileiro já teve. Bolsonaro nunca mais. O Carlos Almeida pergunta para vocês: a salvação da democracia é a incompetência dos nossos militares em executar golpes? A resposta curta. A minha resposta curta é sim, se o Cláudio e o Nassif quiserem complementar. Não, aliás, me permita só fazer um comentário, Thaís, que acho que é interessante desse nosso espectador aí que mencionou a questão do Bolsonaro ficar inelegível para sempre, né? Até foi noticiado esses dias também, né? O fato de que há uma interpretação já firmada no TSE, que a gente precisa ver se ela vai se manter ou se vão conseguir mudá-la, que é a seguinte: que a inelegibilidade ela começa a ser contada a partir do dia da última eleição.
Então, no caso do Bolsonaro, né, que fez o que fez, né, antes da última eleição que aconteceu no dia 2 ou 2, né, de outubro, agora me escapa aqui o dia exato, é a partir desse momento que começaria a ser contada a inelegibilidade por 8 anos do Bolsonaro. O resultado é que quando chegar na eleição de 2030, como pelo dia da semana que ela acontece um pouquinho depois do dia do mês em que aconteceu essa última, ele pode ser tornado elegível para a eleição de 2030 por 4 dias, porque ele estará elegível no dia da votação. O que é realmente um negócio, me parece aí um erro, né, interpretativo do tribunal, né? Porque, afinal de contas, você deveria contar isso entre os períodos eleitorais e não apenas em dias, né? Senão é um negócio que não faz sentido, ou ao menos no dia do registro da candidatura, que até vi uma advogada eleitoral defendendo exatamente esse ponto de vista. Sendo que a gente também poderia lembrar o seguinte, essa é uma eleição em que o Bolsonaro foi para o segundo turno. Então, na verdade, a última participação eleitoral dele foi no segundo turno, final de outubro. E não, ou seja, tem uma série de questões aí que a gente precisa ver como é que o Supremo vai interpretar, se ele vai manter essa mesma interpretação cronológica, se alguém irá provocá-lo a produzir uma alteração em relação a isso, né? Porque, na verdade, é uma punição pela metade, né? Que o Bolsonaro não participaria das próximas eleições, tudo bem, estava no preço, não participaria das eleições municipais, as próximas e as subsequentes, mas eu acho muito pouco provável que o Bolsonaro fosse concorrer a prefeito ou a vereador, então isso não faria muita diferença, né? Agora, ele se habilita, se mantida essa interpretação, a concorrer em 2030. E aí veja que situação esquisita, né? É uma punição que acaba, digamos, dando o descanso de uma eleição para ele só. Sim. Mas eu acho que o Bolsonaro fora do jogo é mais perigoso, ele como símbolo é mais perigoso do que ele como protagonista aí, né? O que os próprios bolsonaristas estão falando, né? Mas eu não sei não, eu acho que ele se fragiliza, viu? Mandato faz falta, o fato de não poder competir faz falta, né? E mais, né? A gente está falando só da questão eleitoral, tem a possibilidade de cana mesmo, né? Que vem pela frente aí. Agora, o Couto, é impressionante como ele é um sujeito fraco. Aquela coisa dele falar do grafeno e da vacina, depois pedir desculpa. Imagina o seguidor dele. Não falar do grafeno e da vacina, isso aí o seguidor até aceita. Mas ele pedir humildemente desculpa. Eu falei, aquela história do inferno brasileiro, né? Que você vai no inferno japonês, o cara vai cair no inferno, tinha uma baita fila para entrar no inferno brasileiro. Ele fala, como é que é o inferno japonês? Tem máquinas assim, assado, última tecnologia. O americano também. E o brasileiro? Tem tudo isso e mais pau de arara e mais tudo. Por que essa fila no brasileiro? Porque nada funciona. Que era uma piada de baixo. Você melhorou um pouquinho a piada. E o Bolsonaro é um líder fascista medroso, rapaz. Pois é. Inacreditável. É um pitbull medroso. É a nova face do fascismo moderno, da extrema-direita populista. Queridos, a gente chega ao final desse Política na Veia. Gostaria de agradecer ao Nassif e ao Cláudio pela companhia. Lembrando que esse programa é retransmitido também pelos canais do jornal GGN e do Fora da Política Não Há Salvação, projeto do Cláudio. Esse programa volta às terças-feiras, sempre às 11 horas. Espero contar com você, com a audiência de todo mundo que nos acompanhou até aqui, também na semana que vem. Um abraço, muito obrigada. Um abraço, obrigado, Thaís. Até mais, Nassif, até mais para todo mundo. Um abraço, Thaís, um abraço, Couto. Pessoal, até mais aí. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.